Olá, pessoal! Hoje eu quero falar sobre genro e nora. Mas o assunto é bom, então fica comigo, tá? Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Renata Curti, sou advogada, e esse canal aqui a gente bate um papo sobre patrimônio. Então, se você quer saber mais um pouquinho sobre como preservar o seu patrimônio, então você tá no canal certo e já aproveita, dá o seu like aqui e se inscreve no canal, né? Para incentivar a gente. Gente, vamos falar hoje sobre uma situação que às vezes a gente não fala, né? Mas a gente fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Genro e nora e patrimônio. Então, vamos lá? Olha só, a maioria das pessoas que nos procuram para fazer uma holding familiar, e se você não sabe o que é uma holding familiar, eu vou te convidar para assistir outros vídeos meus que eu explico detalhadamente o que é uma holding familiar. Mas, basicamente, uma holding familiar é um sistema que a gente constitui para proteger o patrimônio, para evitar inventário e assim, para que a gente continue com aquele bem que foi fruto de muito trabalho, né, na família durante pelo menos 2 gerações ou mais, dependendo do sistema que for adotado. Mas o objetivo básico é isso, sem falar que a gente preza aqui por uma diminuição de tributação. Por quê? Porque a gente sabe que o patrimônio na pessoa física, no CPF, paga um valor de tributação. O mesmo bem numa pessoa jurídica, no CNPJ, paga menos da metade de tributação. Então, é sobre isso que a holding familiar trata. E quando uma família nos procura, ela tem, claro, esse objetivo e, principalmente, ela quer proteger o seu núcleo familiar. O núcleo familiar é o patriarca, a matriarca e os filhos. Então, ela constitui a holding familiar com esse objetivo de proteção daqueles bens que ela constituiu. E aí a gente constitui todo o sistema, né? Faz toda, né, aquele processo para que aquela família, quando o patriarca e a matriarca vierem a faltar, não passe pelo doloroso e caro inventário. Esse é o objetivo da holding familiar. Muito bem, mas preste atenção. Esses filhos, ao qual o patriarca e a matriarca querem proteger, eles vão um dia casar, vão constituir sua família ou já tenham constituído. Como é que fica a figura do genro e da nora nesse sistema? Eles vão participar? Não vão? É sobre isso que a gente vai conversar. Na verdade, quando a gente faz o sistema da holding familiar, a gente coloca algumas cláusulas. Essas cláusulas é visando exatamente a proteção daquele núcleo familiar. E a gente coloca uma cláusula que é chamada cláusula de incomunicabilidade, lá prevista no artigo 1668 do Código Civil. Mas essa cláusula, você já deve ter ouvido falar nela, porque ela é muito comum quando um pai quer doar um bem para um filho, um imóvel. Aí eles vão no cartório e lá na escritura tem a cláusula de incomunicabilidade. Isso quer dizer o quê? Que aquele bem que está sendo transferido para o filho, doado para o filho, não irá nunca se comunicar com o seu futuro genro ou sua futura nora, ou que já tem genro e nora. Então aquele bem vai pertencer somente ao filho. Somente depois que o pai falecer e que ele quiser, né, vender aquele bem e constituir outro bem, aí sim, aí acaba aquela cláusula. Mas sobre aquele bem, nunca que vai se comunicar com o genro e a nora. Vamos supor, numa ação de divórcio, não vai ter a comunicação. Aquele bem não entra na partilha, ok? Então, é basicamente com essa ideia que a gente constitui aqui na holding familiar, com algumas diferenças, porque lá na doação a gente está falando basicamente do direito civil. Quando a gente vai para uma holding familiar, a gente fala de direito empresarial, mas a ideia é muito parecida. Você vai fazer um sistema da holding,
todos aqueles bens que a gente coloca dentro desse CNPJ, que é uma holding familiar, viram cotas. Cotas são bens móveis e a gente faz a doação dessas cotas para os filhos. E nessa doação de bem móvel, a gente faz com a cláusula de incomunicabilidade. Então, mesmo que o filho venha casar ou seja casado na comunhão universal de bens, aquelas cotas nunca comunicarão com o genro e a nora em alguma partilha ou em qualquer momento. A não ser que isso já aconteceu aqui comigo no escritório, que o patriarca tenha assim uma adoração pelo genro, seja parceirão, sabe? Aí, neste caso, ele fala, não, eu quero que comunique, o bem é meu e eu faço o que eu quero com ele. Eu quero que não tenha essa cláusula e esse bem comunique sim com meu genro ou com a minha nora. Então a gente, claro, nós somos um soldado aqui, né? A gente faz o que o cliente desejar, o que ele acha que é melhor para a vida dele. E aí sim, neste caso, a gente não coloca a cláusula. Mas tudo isso é muito bem explicado para que ele realmente consiga proteger e, consequentemente, aquele filho, quando adquirir outros bens que não aquele do sistema, aí sim ele pode constituir uma outra holding familiar e colocar os seus bens, que aí ele vai, né, já vai passar para os seus outros filhos. Então a gente costuma falar que o sistema da holding é tão interessante que ele acaba perpetuando gerações. E principalmente, a gente não vai falar aqui nunca em inventário, porque inventário a gente já sabe, você já assistiu meu vídeo aqui outras vezes, é um sistema que destrói qualquer tipo de patrimônio. Então a gente até preza para que nenhuma família realmente tenha que passar pelo inventário, porque é uma pena a gente ver aquele esforço de uma vida sendo dado para o Estado, assim, de graça, quase de graça. Ok, gente? Então, essas eram minhas considerações de hoje. Se você tem alguma indicação, sugestão, comentário, deixa aqui embaixo. Não esqueça de dar um like aqui para mim, tá bom? Então, nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!